Oi, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, sou casada com o Everton e eu queria continuar compartilhando com vocês como foi o nosso recomeço, né? O recomeço do nosso casamento, depois que Deus nos ajudou a, a resgatar o nosso casamento. Deus nos mostrou a importância do nosso casamento para que a gente lutasse e acreditasse nisso, né? Então, nos vídeos anteriores eu contei de fatos, de coisas que aconteceram resumidamente, né? Durante 16, 17 anos da nossa história juntos. E a partir daqui eu quero compartilhar aquilo que Deus foi fazendo no nosso caminhar, assim. E hoje, nesse vídeo, eu quero contar para vocês como foi o recomeço. Porque quando a gente fala, né, que nosso casamento foi restaurado e tal, o casamento foi lindo, foi maravilhoso, parece tudo assim como se fosse um piscar de olhos, né? Mas não é assim tão simples. Então eu quero começar do começo. Eu quero começar falando como eu vejo e entendo hoje, né? E como eu vim entendendo as coisas que aconteceram lá atrás. Porque na época, talvez eu não conseguiria explicar ou falar sobre isso como eu consigo falar hoje, como eu enxergo isso hoje, né? Então, assim, para quem ainda não aceitou Jesus na sua vida, e não tem ideia de como isso é, o que isso muda na vida da gente, eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. A gente acabou indo para Jesus, como eu falei nos vídeos anteriores, por causa da nossa separação. Então eu creio que Deus ele cria situações, ele nos deixa livres, né, na nossa vida para fazer as nossas escolhas, mas é lógico que Deus ele quer que a gente esteja sempre perto dele, né? Eu creio que nós fomos criados para isso, para a gente estar caminhando junto com ele. E tem aquele velho ditado, né? Quando você não vai por amor a Deus, você vai pela dor, né? Então nós fomos pela dor. A gente acabou indo para Deus por causa do nosso casamento. Enfim, quando você realmente decide, você não vê mais sentido na tua vida. Você vê que não tem mais como você lidar sozinho com tudo isso. Quando você chega numa dor tão profunda que você não sabe mais o que fazer da tua vida, geralmente é essa hora que a gente acaba indo para Jesus. Então, o que é o aceitar Jesus? O aceitar Jesus na minha vida nada mais é do que eu realmente aceitar que Ele governe a minha vida. Porque se foi Deus que me criou, nada mais correto ou digno ou sensato a gente fazer, né? Se a gente tivesse essa consciência antes, de entregar a nossa vida para aquele que sabe o que é melhor para nós, né? Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, ele começa a colocar a nossa vida em ordem, porque a gente faz uma bagunça dela, porque a gente não sabe o que é melhor para a gente. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Então, quando você faz essa oração, entendendo que eu preciso de Jesus, que ele morreu por mim, que Deus é o meu Pai, que ele enviou Jesus para morrer por mim, que ele me salvou, que ele me libertou de todos os pecados, que eu sou salva por causa da morte de Cristo e ele está vivo e ele está dentro de mim, deixou o Espírito Santo dentro de mim quando eu entendo isso.
e reconheço e declaro ele com a minha boca, né? Então isso eu entendo hoje. Na época eu também entendi, por isso eu acabei aceitando Jesus, lógico. E quando eu declaro isso com a minha boca, ele começa a me conduzir, colocar em ordem a minha vida. Lógico que ele continua me dando liberdade. Eu posso muito bem aceitar Jesus, confessar com a minha boca que ele é o meu Senhor e meu Salvador e não escutar o Espírito Santo, deixar ele falando sozinho, né? Eu posso fazer isso porque eu sou livre, ele me deixa totalmente livre para isso, né? Então isso é o aceitar Jesus. Eu mesmo tinha uma dificuldade para entender isso, por isso que eu comentei num dos vídeos anteriores aí, que se dependesse de mim, eu não mudaria de vida. Eu só iria buscar lá na outra igreja, onde eu comecei a me sentir bem, alguma coisa que me fizesse bem, e eu continuaria a minha vidinha, né? Acontece que quando Deus vai colocando a tua vida em ordem, quando Jesus ele vai ordenando as coisas dentro de você, você não consegue mais fazer as mesmas coisas. Então, automaticamente você começa a mudar de vida. Então, não é porque a igreja te obriga a isso. É porque como o Espírito Santo está dentro de você e agora você sabe do que é certo e o que é errado, e você tem a convicção daquilo, porque Jesus, ele não quer que você peque. Deus não quer que você peque, então ele vai estar ali te ajudando a se livrar dessa sujeira toda, dessa bagunça toda que a gente fez da nossa vida. Você mesmo vai mudando os teus caminhos, você vai mudando os teus hábitos, né? E eu tô falando tudo isso porque eu acredito que vai ter muita gente que vai me assistir que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Então, por isso que eu tô esmiuçando tanto isso. Isso não é um bicho de sete cabeças. Isso é a primeira maravilha do mundo. Hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu descobri na minha vida. Foi descobrir essa liberdade em Cristo Jesus. E então, durante esse começo, onde nós fomos, nós aceitamos Jesus, começamos a caminhar, Deus foi colocando algumas coisas do nosso casamento, que era a prioridade naquele momento, em ordem, né? Algumas coisas. Então, nós casamos e tal, mas quando a gente casou, não estava tudo 100%. A gente não tinha conseguido resolver tudo 100% e ali ia tá maravilha. Não, a gente sabia que tinha um longo caminho, né, pela frente. E realmente, Deus ele nos fez a entender naquele momento a importância do casamento, que era o que era mais importante, ele precisava nos guardar como família, como casal. Então foi o que ele fez. E com o passar dos dias, com o nosso se alimentar da palavra, buscando nos amigos, nas células da igreja, nos cultos, na palavra, com o Espírito Santo, ele foi nos ensinando a melhorar outras coisas do nosso relacionamento, né? Então, um outro ponto que eu queria falar era exatamente sobre o nosso relacionamento. O que nos fez, na época, se separar foi porque a gente deixou muitas coisas pequenas crescerem dentro de nós, né? E nesse primeiro momento, uma das coisas que a gente identificou foi que a gente dava muita importância para o trabalho e pro dinheiro, né? Eu acho que eu já comentei isso antes, em alguns dos vídeos, eu não tenho certeza. Então, isso também foi uma coisa que a gente começou a entregar na mão de Deus e pedir para Ele organizar. Por exemplo, a gente abriu a verdureira, também está num dos vídeos anteriores, por causa do dinheiro. Então, a gente colocou, abrir a verdureira,
montar kitnets para ganhar dinheiro, tal. A gente colocou tudo isso antes de Deus e antes do nosso casamento. Então, a nossa prioridade naquele momento não era o nosso casamento, não era a nossa família, muito menos Deus, era ganhar dinheiro. Então, foi uma outra coisa que Deus começou, uma das coisas que Deus começou a organizar. Só que Deus, ele nos deixa tão livres, né, que a gente ainda tinha a verdureira aberta e tinha o salão aberto, né, nesse meio tempo. Nós casamos e continuamos com os dois. O que fazer então, né? Sabendo que essa prioridade foi colocada de uma forma errada. Deus, ele nos ajudou de diversas formas, principalmente com muita força, né? Nós começamos a colocar diante de Deus o que fazer com a verdureira. A nossa vontade era se desfazer dela, né? Lógico, entendendo isso. Mas a gente ainda ficou mais um ano inteiro com a verdureira. Como Deus nos ajudou foi nos mandando funcionários maravilhosos, amigos, que nos ajudaram muito, que muitas vezes assumiram as pontas para a gente poder dar uma descansada a mais. A nossa família também ajudou muito. Inclusive, na nossa lua de mel, a gente pôde ficar uma semana viajando, então a nossa família ficou cuidando. Enfim, a gente foi colocando diante de Deus e Ele nos ajudou. Então, quando chegou no final daquele ano, em novembro, a gente estava esgotado, né, de todas as formas, e não queria mais saber da verdureira de forma nenhuma. E sempre orando, entregando para Deus, começamos a anunciar para venda. E enfim, quando a gente decidiu que se a gente não conseguisse vender, em dezembro a gente fecharia as portas da verdureira, sendo que a gente tinha funcionários, uma das funcionárias estava grávida, inclusive, a gente teria que continuar pagando ela em casa. E naquele final de ano, os impostos, assim, foram lá em cima. Lógico que as vendas também foram muito boas, mas os impostos foram lá em cima a ponto de ficar bem apertado. Então, a gente, colocando isso na presença de Deus, decidimos que em dezembro, se a gente não conseguisse vender, a gente fecharia mesmo, mas pelo menos não estaria com dívidas. A gente ia dar um jeito, só ia continuar ficando com o salão, né? E aconteceu que uma das funcionárias, que inclusive era a nossa vizinha, Derli, acabou comprando a nossa verdureira. Nós não ganhamos, eu acho que nem 2.000, assim, que tivesse sobrado para nós. Ela assumiu a funcionária grávida, ela assumiu toda a empresa, assumiu o nosso carro e conseguimos pagar os impostos que estavam começando a atrasar e simplesmente a gente conseguiu entregar e se livrar da verdureira de uma forma que só Deus mesmo para se mover na nossa vida, porque da forma como a gente não fechou a empresa, ela assumiu com o nosso nome, então teria que ser realmente uma pessoa que tivesse mostrado confiança para nós, né? E que foi essa funcionária que era a Derli, que foi assim maravilhoso. E hoje a gente acredita, né? Depois disso a gente entendeu e ela ficou somente 4 meses com a verdureira e já vendeu para uma outra pessoa que está até hoje com ponto. Então, assim, a gente acabou entendendo que Deus se moveu para nos ajudar através da vida da Derli, né? Então, é isso que a gente entende. Deus, ele vai colocando em ordem muitas coisas que você não consegue, quando você entrega na mão de Deus, ele simplesmente ele resolve, né? E eu vou contar mais uma situação. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas só para complementar. E teve uma outra coisa também que a gente entendeu, que além do dinheiro, é que a gente, o ser humano, ele se movimenta muito por aquilo
que você vivenciou, né, na tua infância, enfim. Então, como eu enxergava o casamento, né? Geralmente a gente não tem um equilíbrio naquilo que a gente enxerga. A gente enxerga e reproduz aquilo que a gente enxerga e entende, ou então o ser humano ele vai para um outro extremo, né? Como é isso? Deixa eu explicar de uma forma prática. Eu enxergava o casamento dos meus pais de uma forma, né? Quando eu quando eu casei, quando eu comecei a cuidar da minha casa, eu dei muita importância para minha casa, sem se preocupar tanto com o meu esposo, com o que ele gostaria que eu fizesse, né? Então, o meu esposo, ele gostaria de uma mulher companheira, que não desse tanta importância se a casa tá limpa ou tá suja, mas que desse importância para estar com ele, fazer as coisas junto com ele, nem que seja ficar sentado no sofá assistindo um filme, uma novela, ir passear. A gente fazia essas coisas? Fazia, mas a minha prioridade quando eu casei não era essa, né? Quando a gente casou, a minha prioridade era deixar a casa muito arrumadinha, muito cuidada, que foi algo que eu aprendi, que eu entendi que eu precisava, porque foi algo que eu vivenciei, né? Então é como eu falei, ou você reproduz aquilo que você vivencia, ou você vai para um outro extremo. Então eu escolhi um desses dois, né? E se você parar para olhar para a sua vida, provavelmente ou você está fazendo a mesma coisa que você viu os seus pais fazerem, ou você está fazendo um outro extremo. E aí, aonde entra Jesus nisso? Ele entra te trazendo o equilíbrio. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai, que está dentro de cada um de nós, quando nós reconhecemos isso, ele vai nos ajudando a não ficar nem num extremo e nem no outro. É lógico que uma casa ela precisa ser limpa, né? Ela precisa ser cuidada, isso é importante. E é o dever nosso como mulher, né? Também é dever do homem ajudar, porque ele também mora na casa, com certeza. Mas para a gente sair desse extremo como ser humano, sem o Espírito Santo a gente não consegue. Isso é em todos os aspectos da nossa vida, a gente acaba fazendo isso. Em todos. Ou a gente vai para um extremo ou vai para o outro. Tá bom? Isso foram as coisas que a gente entendeu no primeiro momento, nessa fase. Eu acho que até o nosso casamento foi basicamente isso. E foi algo que a gente foi trabalhando e vem trabalhando. Então, nos próximos vídeos eu vou estar continuando a contar um pouco mais para vocês sobre outras coisas que Deus foi nos ensinando e vai ter muitas coisas para compartilhar, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.